Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School. Para quem não conhece, somos a escola de negócios focada em mercado de crédito de carbono e, claro, finanças regenerativas. E hoje a gente vai mergulhar numa notícia que, olha, deu o que falar nos mercados de energia e finanças pelo mundo. É uma aposta pesada, bilionária mesmo, em captura de carbono. E quem está por trás é um nome gigante das finanças. O ponto de partida aqui é um desafio enorme, né? O que fazer com as emissões de CO2, tipo da indústria pesada? Siderúrgicas, cimenteiras, refinarias, são setores essenciais, mas que hoje não dá para simplesmente trocar tudo por energia renovável e pronto. É complicado. É um problema que envolve, assim, trilhões de dólares e divide opiniões no debate sobre o clima, né? Tem gente que acha uma coisa, gente que acha outra. E aí vem a grande notícia, que a gente aqui na Carbonfy acompanhou de perto. A BlackRock, que é nada menos que a maior gestora de ativos do mundo, decidiu entrar forte nesse jogo. Eles compraram a Global Infrastructure Partners, a GIP, e através dela estão levando quase metade do negócio de captura, utilização e armazenamento de carbono, o tal do CCUS da Eni, que é uma gigante italiana de energia. Isso cria uma parceria, assim, muito poderosa, né, focada numa tecnologia que, para alguns, é essencial para a transição energética, mas para outros é vista quase como uma distração perigosa. Então a nossa missão aqui hoje é entender melhor o que é exatamente essa tecnologia CCUS, sabe? Além do básico. E por que essa união BlackRock Jeep com a Eni é tão significativa? Essa pergunta é ótima porque o CCUS gera muita discussão, né? Mas nem sempre os detalhes técnicos, a estratégia por trás ficam, assim, tão claros para o pessoal. A ideia geral, como você falou, é essa mesmo: pegar o CO2 lá na fonte industrial, antes de ir para a atmosfera, e guardar ele permanentemente debaixo da terra. A imagem do filtro e do depósito geológico ajuda a entender, sim. Um filtro gigante e um lugar para guardar para sempre. Parece simples falando assim. Parece, mas quando a gente olha de perto, é mais complexo. A parte da captura, por exemplo, não é uma coisa só. Existem várias técnicas, sabe? Tem a pós-combustão, que pega o CO2 depois que o combustível queimou, nos gases da chaminé. Tem a pré-combustão, que tira o carbono do combustível antes de queimar. E tem a oxicombustão, que usa oxigênio puro para queimar, o que já gera um gás mais concentrado em CO2. Ah, então não é só um tipo de filtro. Não, não. Cada método tem vantagens, desvantagens, custos diferentes. E tem um ponto que quase ninguém fala, que é a tal penalidade energética. Para capturar o carbono, a própria planta gasta bastante energia. Isso afeta a eficiência e o custo final da operação, né? É um fator bem importante. Entendi. Gasta-se energia para capturar o carbono. E depois, o armazenamento, como funciona isso de guardar para sempre? Bom, depois de capturado, o CO2 é comprimido, muito comprimido mesmo, até virar um fluido super denso, quase líquido. Aí ele é transportado, geralmente por dutos específicos para isso, até um local geológico que seja seguro. E a escolha desse local é crucial, viu? Imagino que sim. Não pode ser qualquer lugar. De jeito nenhum. A gente está falando de injetar esse CO2 a quilômetros de profundidade, geralmente em rochas porosas, como reservatórios de petróleo e gás que já foram esgotados, sabe? Ou em aquíferos salinos profundos. Aquíferos salinos, água salgada lá embaixo. Isso, água subterrânea muito salgada que não serve para consumo. A ideia é que essas formações geológicas já provaram que conseguem segurar petróleo e gás por milhões de anos, então, teoricamente, podem prender o CO2 por milênios também. Mas, claro, precisa de monitoramento constante e super rigoroso para ter certeza que não está vazando nada. Faz sentido. Monitorar é chave. Fundamental. Então, o objetivo principal do CCUs não é gerar eletricidade ímpar como solar ou eólica, tá? É mais dar um caminho para descarbonizar aquelas indústrias que emitem muito CO2 pelo próprio processo delas e para quais hoje a gente não tem muitas alternativas, ou as alternativas são caras demais.
É uma aposta tecnológica para diminuir o impacto climático desses setores que vão combinar, essenciais para a nossa economia. Certo, então é uma solução mais focada nesses setores difíceis de limpar, digamos assim. A complexidade técnica é grande. E esses desafios que você mencionou, energia gasta na captura, garantir que o CO2 fique guardado para sempre, não são pequenos. E é aí que essa parceria BlackRock, Jeep e Eni entra com força, né? Você falou em casamento estratégico. Como é que essa união funciona na prática? O que cada um traz para essa mesa? Exato, a sinergia é a palavra aqui. De um lado, você tem a Jeep, que agora tem todo o peso da BlackRock por trás. A especialidade deles é o quê? Estruturar, financiar e gerenciar projetos de infraestrutura gigantescos, de longo prazo. E projetos de CCCUS são exatamente isso, complexos, caríssimos, que duram décadas. Bilhões de dólares, imagina. Bilhões! E não é só ter o dinheiro inicial. Precisa saber gerenciar o risco, lidar com governos, com regulação, atrair mais investimento ao longo do tempo. A Jeep tem esse músculo financeiro e essa capacidade de tocar esses megaprojetos. Ok, faz todo sentido. Ter o capital e principalmente saber gerenciar algo dessa escala é fundamental. E a Eni, qual a peça dela nesse quebra-cabeça? A Eni entra com a parte técnica, o conhecimento profundo e a experiência prática, que são, absolutamente essenciais para o CCCUS funcionar. Pensa bem, eles trabalham com óleo e gás há décadas. Isso deu a eles um conhecimento íntimo da geologia subterrânea, das técnicas de perfuração profunda, de como os fluidos se comportam lá embaixo sob pressão. Ah, a experiência de quem já mexe com o subsolo, né? Justamente. Achar os lugares certos e seguros para guardar o CO2 para sempre não é trivial. Precisa de muita análise geológica, modelagem e saber como operar a injeção e monitorar tudo direitinho por muitos e muitos anos. É um conhecimento que não se inventa da noite para o dia. A Eni tem isso na mão. Entendi. Então não é só fazer um buraco e jogar o CO2 lá dentro. Tem que saber onde furar, como operar a injeção e, principalmente, como garantir que ele fique lá quietinho. Realmente parece uma combinação poderosa. O dinheiro e a gestão da Jeep BlackRock com a expertise técnica da Eni. Exatamente. É essa combinação que, segundo as análises que a gente vê, coloca essa nova empresa, essa joint venture, numa posição única. Eles não estão só botando dinheiro, estão criando uma plataforma completa, com capacidade financeira e técnica para desenvolver e operar esses projetos em escala industrial. Isso pode posicioná-los para liderar esse mercado de CCUS no mundo. É um sinal forte para o mercado. Um sinal muito claro de que, para esses grandes jogadores, o CCUS está saindo daquela fase de pesquisa, de projeto piloto e virando um negócio de infraestrutura de verdade, escalável. E claro, um movimento desse tamanho, vindo da maior gestora de ativos do planeta, não ia passar batido, né? Com certeza isso joga mais lenha na fogueira do debate sobre o CCUS, se ele é válido, qual o papel dele na transição energética. Sem dúvida alguma, esse investimento bilionário acaba funcionando como um catalisador para essa controvérsia toda. De um lado, você tem os defensores, né, que incluem muitas empresas de energia, da indústria pesada, alguns governos, até instituições como a Agência Internacional de Energia. E o que eles dizem, basicamente? O argumento principal é que para esses setores hard to abate, que a gente mencionou, cimento, aço, química, o CCUS não é uma questão de escolha, é quase uma necessidade prática, pelo menos agora, no médio prazo. Eles dizem que é o único caminho que a gente tem hoje, tecnologicamente falando, para reduzir as emissões desses setores de forma significativa e conseguir chegar nas metas de emissão líquida zero, net zero, sem causar um baque socioeconômico muito grande, tipo desindustrializar o país ou perder milhões de empregos. Ou seja, a visão é, a gente precisa desses produtos e hoje essa é a forma mais viável de produzir eles com menos impacto no clima. É isso. Exato. Só que do outro lado, a oposição é forte. Vem principalmente de grupos ambientalistas, de cientistas que trabalham mais com renováveis, parte da sociedade civil. A crítica central deles é que o CCUS acaba sendo uma muleta, sabe? Um tipo de passe livre para a indústria de combustível fóssil. Como assim, um passe livre?
Permite que as empresas continuem tirando e vendendo petróleo e gás, estendendo um modelo de negócio que muitos consideram insustentável. Mas aí apresentam o CCUS como se fosse a solução para o clima. Eles argumentam que isso tira o foco e, pior, tira o dinheiro, os investimentos, da transição que realmente precisa acontecer para fontes 100% limpas e para eficiência energética. Entendi. A crítica é que isso pode atrasar a mudança real. Além desse ponto central, que outras preocupações eles levantam? Ah, tem várias outras preocupações importantes, sim. O custo, por exemplo. Ainda é muito caro capturar e armazenar carbono. Muitas vezes, esses projetos dependem de subsídios do governo ou de um preço de carbono bem alto para valer a pena economicamente. Certo. Questiona-se também a eficácia disso em grande escala. Muitos projetos que já existiram operaram abaixo do que se esperava ou acabaram sendo cancelados. E tem a questão da segurança do armazenamento a longo prazo. Embora tecnicamente seja possível, ainda existe uma preocupação sobre a chance de vazamentos daqui a séculos ou milênios. E quem vai ser responsável por ficar de olho nisso para sempre? Uma pergunta complicada. Muito. E como eu já tinha mencionado um pouco antes, tem o argumento do custo de oportunidade. Cada bilhão que vai para o CCUS é um bilhão que não foi para energia solar, eólica, para baterias, para o hidrogênio verde, para reflorestar. Soluções que esses críticos veem como mais limpas e sustentáveis de verdade. É um debate bem complexo com argumentos técnicos, econômicos e até éticos dos dois lados. É um debate quente. E trazendo isso aqui para o Brasil, a gente tem uma situação bem particular, né? Temos um potencial enorme, mas também desafios específicos quando o assunto é CCUS. Sim, o Brasil adiciona umas camadas interessantes nessa discussão toda. Por um lado, como você disse, o potencial geológico aqui para armazenar CO2 é considerado gigantesco, de classe mundial mesmo. Nossas bacias sedimentares, tanto em terra quanto no mar, incluindo lá o pré-sal, têm, em teoria, a capacidade para guardar volumes enormes de carbono por muito tempo. E a gente já tem alguma experiência com isso, né? No pré-sal mesmo. Exato, já existem operações de reinjeção de CO2 ligadas à produção de petróleo no pré-sal. Isso mostra que já existe uma certa capacidade técnica por aqui. E, ao mesmo tempo, a gente tem setores industriais fortes, siderurgia, petroquímica, cimento, fora a própria Petrobras, com óleo e gás, que precisam reduzir a emissão de carbono, seja para cumprir meta climática, seja para continuar competitivo lá fora. Então o Brasil fica numa encruzilhada, né? Exatamente. Fica diante de uma escolha estratégica bem complexa. Um caminho seria o quê? Apostar pesado no desenvolvimento e na implementação do CCUS em larga escala, criar talvez polos de captura perto das indústrias, construir dutos, desenvolver os locais de armazenamento, talvez até usando a infraestrutura e o conhecimento que a gente já tem do petróleo. O argumento seria: vamos limpar a indústria que já existe e, quem sabe, permitir que a exploração de óleo e gás continue por mais tempo, mas emitindo menos carbono. Ok, esse seria um caminho. E qual seria o outro? A alternativa? A alternativa seria focar o dinheiro, os esforços, naquilo que o Brasil já é bom, onde a gente já tem vantagem no mundo. Poxa, nosso potencial de energia solar e eólica é imenso. Ainda tem muito para crescer e o custo é competitivo. A gente é líder em biocombustível e ainda dá para avançar mais nisso. E tem as soluções baseadas na natureza, combater desmatamento, reflorestar, agricultura de baixo carbono, que não só evitam a emissão, mas tiram carbono do ar. É verdade. Então, a grande questão para o Brasil é onde que o investimento, público e privado, vai dar mais retorno, pensando em descarbonizar, em desenvolver a economia de forma sustentável e em como o Brasil se posiciona no mundo. É uma escolha com consequências para muitas décadas. Uma escolha em tanto. E voltando lá para o começo, para o acordo BlackRock e Eni, como é que o mercado financeiro lê um negócio desses? Além da parte técnica, da briga ambiental, qual é o sinal que isso manda? Olha, a leitura que prevalece no mercado financeiro, pelo que as análises indicam, é que um investimento desse tamanho, vindo da BlackRock, que é conhecida por pensar a longo prazo, por analisar risco muito bem, funciona como uma validação importante para o CCUS.
Não é só dinheiro entrando, é o que o pessoal chama de smart money, o dinheiro inteligente, sinalizando que, na visão deles, o CCUS vai ter um papel relevante, talvez até indispensável, na matriz energética e industrial daqui para frente. Quer dizer, independentemente da discussão ideológica, se é bom ou ruim, eles estão apostando pragmaticamente que essa tecnologia vai ser necessária e vai dar retorno em alguns casos. Exatamente essa é a interpretação. É como se dissessem, olha, goste ou não, descarbonizar 100% certos setores vai ser tão difícil ou vai demorar tanto que o CCUS vai acabar sendo uma peça necessária nesse quebra-cabeça, junto com as renováveis, com eficiência. O movimento da BlackRock GIP pode ser visto como um passo para tirar o CCUS daquele cantinho de tecnologia de nicho, de pesquisa, e transformar ele numa classe de ativo de infraestrutura mais estabelecida, algo que pode receber investimento de longo prazo de fundos de pensão, de seguradoras. Isso muda a cara da tecnologia para o mundo dos investimentos, né? Muda sim. Dá uma nova legitimidade, um impulso comercial muito forte. A parceria não só traz dinheiro, mas cria uma empresa com capacidade para tocar vários projetos em vários lugares do mundo. Isso pode acelerar o aprendizado e ajudar a baixar o custo da tecnologia. Mostra que existe um jeito de construir um negócio lucrativo em cima de capturar e guardar carbono. Entendi. Então o que a gente tem é uma tecnologia que ainda gera muita polêmica, mas que está ganhando um empurrão financeiro e estratégico gigantesco. E enquanto isso, países como o Brasil ficam pensando qual caminho seguir. As peças estão se mexendo bem rápido nesse tabuleiro. E isso tudo, nos leva a uma pergunta final, para a gente pensar um pouco além dos detalhes desse acordo específico. Considerando o tamanho desse investimento da BlackRock em You e essa divisão de opiniões sobre o CCUS, como você acha que o sucesso, ou do contrário, um eventual fracasso ou um desempenho abaixo do esperado desses projetos de CCUS em larga escala pode acabar mudando as políticas de energia no mundo e para onde o dinheiro vai na próxima década? Será que a gente vai ver uma disputa ainda maior por recursos entre essas soluções tecnológicas, como o CCUS, e a aceleração da mudança direta para fontes 100% renováveis? Não fique em aberto, mas que com certeza vai definir muito do nosso futuro energético. E lembrando, para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi, assim você fica sempre por dentro das novidades.